Olá, pessoal! Esse é um vídeo para apresentar o projeto final da disciplina de Base Experimental das Ciências Naturais. Nele vamos falar sobre o processo de eletrodeposição, também conhecido como galvanoplastia. A eletrodeposição é utilizada para tornar peças metálicas mais resistentes à corrosão e também para fins estéticos. Ela é feita por meio da aplicação de uma diferença de potencial entre dois metais imersos numa solução eletrolítica. Assim, uma fina camada de um metal mais valioso ou mais resistente é depositada no outro metal, servindo para fins estéticos e principalmente para aumentar a resistência de peças de metais mais frágeis à corrosão. Assim, esse processo é fundamental para a indústria de bijuterias e joias. Nosso grupo quis demonstrar ele na prática. Para fazer isso, pegamos algumas arruelas de aço e revestimos com níquel, com o objetivo de experimentar o quanto isso ajudava em sua proteção, mudando o tempo de deposição que cada uma sofria para conseguir diferentes resultados e poder compará-los. Escolhemos variar o tempo porque seria mais fácil do que alterar a tensão elétrica ou a composição química da solução que era usada no processo. Antes que as arruelas pudessem ser utilizadas, limpamos elas de qualquer engraxante ou sujeira que pudesse atrapalhar o experimento. Para isso, deixamos elas de banho em uma solução de etileno, depois em acetona. Com isso feito, poderemos começar a eletrólise. Colocamos uma solução eletrolítica de níquel em um becker, pegamos uma barra de níquel e conectamos ao polo positivo de uma bateria, e as arruelas eram, uma por vez, conectadas ao polo negativo. Depois eram submersas à solução junto com a barra. Desse jeito, uma corrente elétrica era formada e acontecia a deposição do níquel nas arruelas. A arruela 1 ficou 5 minutos submersa, a 3 ficou 10 e a 4 ficou 20. A segunda não participou desse processo de recobrimento. Em vez disso, ela foi decapada e banhada novamente em acetona. Pesamos elas antes e depois de fazer todo esse processo, para poder comparar as diferenças. Depois disso, preparamos uma solução corrosiva, contendo 200 ml de água destilada, 2 gramas de cloreto de sódio, 3 gramas de agar e 0,3 gramas de ferricianeto de potássio. Separamos ela em 4 placas de Petri e depois colocamos uma arruela em cada uma delas. Foi adicionado 2 ml de uma solução de fenolftaleína, 1% alcoólica, na solução da placa da segunda, como indicador visual de ácido base. Com tudo pronto, esperamos por 72 horas para ver o resultado. A arruela 4 foi a mais eficiente para a proteção de corrosão. A segunda arruela, que não havia sido recoberta e que estava em contato com fenolftalina, ficou com uma cor rosada em seu redor. Isso se dá porque a fenolftalina, sendo um indicador ácido-base, muda de cor dependendo do pH da solução. Fica rosa em um meio básico e se mantém incolor se fosse ácido. Tiramos fotos novamente depois de mais de 96 horas. Infelizmente, por causa de um erro experimental, a arruela 4 foi perdida, por ser liquefazor. Por isso, não podemos compará-la com as demais depois desse tempo adicional. Mesmo com ela se liquefazendo, podemos concluir que nas primeiras 72 horas, a arruela submersa por 20 minutos foi a mais efetiva em resistir corrosão, já que o maior tempo de deposição fez com que pudessem formar uma camada mais grossa e uniforme de níquel, e por conta dos 20 minutos não serem tempo bastante para a possibilidade de muitas rachaduras se formarem. Vale lembrar que o vídeo é um complemento ao artigo feito, mais informações sobre o experimento estão nele.